Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você, meu irmão, amigo, professor de escola dominical, amante da Palavra de Deus, que nos acompanha nesse canal para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Desta feita, a lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Gostando, compartilhe esta aula com as pessoas com quem você tem contato, para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque certamente Deus, Ele sempre tem algo de novo, de revelador nas nossas vidas, para a nossa edificação e crescimento espiritual. O texto áureo da nossa lição é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Está em Isaías capítulo 60 e o versículo de número 8. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. E a verdade prática, a manifestação prática desse texto, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Mais uma vez, cada verdade prática vem uma mensagem direta para o nosso coração. Aqui, desta feita, a condicional é despertados. É hora da igreja estar despertada do sono. O clamor da meia-noite o clamor já é ouvido. Nós já podemos ouvir o clamor da última hora. E chegou a hora de despertarmos do sono. Somente quem desperta do sono estará apto para vencer. Não é um, não é alguns, não é talvez, mas todos os obstáculos para que a obra de Deus seja realizada. Somente com despertamento. E hoje vamos ver uma pessoa, estudar sobre esta pessoa, esse personagem por nome Neemias, cujo nome quer dizer Jeová é o meu deleite, Jeová é minha alegria, Jeová é o meu conforto. Então Neemias, ele traz esse significado, que o Senhor é o nosso conforto, é a nossa alegria. Glórias a Deus. E nós encontramos aqui no texto bíblico, que está em Neemias capítulo 1, do versículos de 1 até o 4, e no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 9. E para concluir a lição, na conclusão final, nós já saltaremos para o capítulo 12, versículos 27 a seguir. Salvo engano, do versículo 27 até o versículo 43, que é a consagração dos muros. Então vamos estudar sobre este trabalho realizado por este homem de Deus por nome Neemias. Logo aqui no começo, nós vamos encontrar na palavra aqui introdutória as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, o que veio a Anani, um dos meus irmãos,
ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes dos nossos, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas a fogo. Aqui ele ouve esta palavra, e no versículo 4 ele fala que, ouvindo essas palavras, ele assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No capítulo 2, versículo 1, e sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que eu estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Aqui nesse ponto nós encontramos uma dificuldade bíblica, que as pessoas têm trazido algumas confusões de interpretação. No primeiro momento, nós vemos no versículo 1 do capítulo 1, que no mês de Kislev, ele recebe a visita do seu irmão na capital ali em Suzã, e quando ele recebe, ele pergunta acerca de Jerusalém, e ele dá uma data, e essa data era Kislev, e era o ano 20º do rei Artaxerxes. Agora, no capítulo 2, ele dá também uma data, no mês de Nisan, no ano também a data do reinado do rei Artaxerxes, no ano 20º do rei Artaxerxes. Ponto. Isso aqui já gera alguma dúvida, porque Artaxerxes, ele foi assunto ao trono no ano 465 a.C., 465 a.C. Seu pai foi assassinado e ele assume agora o trono da Pérsia. Porém, Neemias era o seu copeiro. Mas a questão de calendário, nós vamos ver que na primeira chamada do capítulo 1, nós encontramos ali o mês de Kislev. Kisleu começa entre novembro e dezembro. Nissan começa entre março e abril. Nesse ponto, para o calendário judaico, ele estava na primeira mensagem no ano 445 a.C. Na segunda mensagem, que é falada no capítulo 2, nós já vemos o início do ano 444 a.C. para os judeus. Mas fala lá 20º, e aqui também está falando 20º ano do rei Artaxerxes. Porém, isso leva-nos com segurança absoluta a entender que ele haveria assumido o trono entre os meses de abril até, no mais tardar, novembro, maio a novembro, ou final de outubro, começo de novembro, dentro do seu calendário persa e dentro do calendário judeu, naquela fase. Ou seja, ainda não havia passado para Artaxerxes o ano 21º do seu reinado, mas para o povo judeu, que o calendário era diferente, já estava no ano 444. Então isso aqui resolve de uma forma bem simples a questão das datas, que uns apontam 444 e outros 445, mas a ordem para a construção, para reconstruir Jerusalém, que é uma das principais datas que nós temos para entendermos a escatologia bíblica, é esta data. Se errarmos nesta data, todo cálculo e entendimento escatológico fica fadado ao insucesso e eivado pelo erro,
pela premissa errônea que muitos adotam. Aqui começa, nesta data, a contagem. Não é este o assunto, é apenas uma palavra introdutória, para que você entenda que aqui começa a contagem das 70 semanas que fora profetizado pelo profeta Daniel, lá no capítulo 9, como já foi estudado aqui anteriormente. Lá no capítulo 9 de Daniel, fala das 70 semanas. Sabe e entende quando sair a ordem para construir e edificar a cidade. Nos decretos que nós estudamos até aqui, lá em Esdras, nas lições anteriores, nenhum decreto citou a construção da cidade. Todos os decretos de Esdras, até o capítulo 6 de Esdras, todos os decretos eram relativos à construção do templo. E agora, mas a profecia não fala do templo, fala da cidade. Então a construção da cidade é aqui em Neemias, no capítulo 2, que começou o disparar do relógio profético. 7 semanas, 62 semanas, 7 semanas. O que foi as 7 semanas? Foram os 49 anos que duraram a construção da cidade. Porque Neemias não começou a construção de dentro para fora. Ao contrário, ele começou com sabedoria, de fora para dentro. Primeiro o muro, depois a reconstrução da cidade. Então o muro foi construído rapidamente, em 52 dias. 52 dias. Porém, a cidade durou 49 anos, que foram 7 semanas. E mais 62 semanas, foi o tempo do Messias, da unção do Messias, onde o Senhor Jesus apareceu, realizou a sua obra salvífica na cruz, foi ungido em Betânia, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e está à direita do Pai. Falta ainda uma semana. Esta semana que falta, ela está vinculada também a Jerusalém. Não é ao templo, mas à cidade de Jerusalém. E quando começou o Senhor Jesus, lá no sermão, no último seu sermão profético, lá de Mateus, aquele sermão escatológico maravilhoso, começa no capítulo 24 de Mateus, ele dá muitos detalhes. Ele fala da parábola da figueira, ele fala do brotar da figueira. Mas aí nós começamos a ver as profecias de Isaías, de Zacarias. Pode uma nação nascer num só dia? A nação nasceu em 1948, mas não é ali. Assim como não foi a reconstrução do templo, que marcou o início das 70 semanas, não foi o reconhecimento de Israel como Estado-nação, que começou a contagem regressiva para a última geração, para se contar o arrebatamento da igreja, ou melhor dizendo, a última semana que falta para Israel. Quando começou esta última geração? Ela começou no dia 7 de junho de 1967. Quando? No período da Guerra dos 6 dias. Olha só, 6 dias, o dia do homem, 6 dias. No 6º dia de guerra, a guerra acabou. Mas Israel veio a tomar a cidade de Jerusalém. Ele veio tomar a cidade de Jerusalém. Já no 2º dia de batalha, ele toma Jerusalém, dia 7 de junho de 1967. Aí começa a contagem final para a última semana que falta no tempo para o povo de Israel. Daí a importância de entendermos e compreendermos este livro de Neemias, o quanto ele é importante, não somente para os judeus, mas também para a igreja que espera o arrebatamento do Senhor Jesus. O arrebatamento está às portas. Isso aqui não é marcar data para o arrebatamento. O Senhor disse: olha, não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam.
Então vai acontecer. E nós estamos vendo os sinais se multiplicando, o acelerar dos acontecimentos escatológicos, que não tem como nós pensarmos de outra forma, diferente desta, que o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Nesta palavra introdutória, fica aqui a mensagem para você: estamos na última hora da igreja na terra. É hora de despertarmos do sono, porque o nosso Senhor Jesus, Ele já está pronto para levar a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele logo virá para buscar a sua noiva e estaremos para sempre com Ele. Não é verdade? Agora, superado esta fase explicativa, introdutória, nós queremos dizer aos irmãos que vamos entrar agora no ensinamento direto da lição a respeito dos muros. Quando Neemias ele ouviu a história da cidade, a situação, o relato da cidade, o que a Bíblia nos diz? Ele pergunta e ouve a resposta. O seu irmão lhe dá a resposta. E essa resposta foi impactante. Ele fala: ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive também jejuando e orando perante ao Deus dos céus. O que entendemos aqui, meus queridos, que nos acompanham? Existem situações na nossa vida que nos causam perplexidade. E o que é perplexidade? Perplexidade, ela tem na sua raiz etimológica, que quer dizer beco sem saída. Existem situações na minha, na tua, na nossa vida, que nós nos vemos, nos encontramos, nos deparamos em situações de um beco sem saída. Neemias se viu em um beco sem saída. E o que ele fez? E o que ele fez é aquilo que eu vou lhe dizer agora. Quando você não sabe o que fazer, não faça. Quando você não souber o que fazer diante de uma situação, ainda que urgente, não faça. Pastor, eu não faço, e o que farei então? Faça como Neemias. Neemias, nesta hora tão difícil da sua vida, que ele, pelo seu povo, quando ele ouve o quadro da grande miséria, as portas fendidas, queimadas a fogo, símbolo de miséria, de desprezo, o que ele faz? Neemias, então, ele começa uma campanha de oração. Ele disse, estive alguns dias. Ele chorou, ele sentiu, chorou, baqueou e foi orar. E fez uma campanha de oração e jejum diante de quem poderia resolver o problema. Então, se você está numa situação de perplexidade, que você não sabe o que fazer e como fazer, não entre no desespero. Porque tem pessoas que ao estar numa situação que ela não sabe, não tem o que fazer, não sabe como fazer, ela entra em desespero. Quantas pessoas estão tirando a vida? Quantas pessoas vão para a embriaguez, vão para o pecado, como se a bebida, como se o estrago, a destruição do corpo, do templo de Deus, fosse resolver o problema. Muito pelo contrário, ele não resolve, ele agrava. Quando a situação é urgente, ore, jejue e clame. E chore na presença de quem pode resolver. Deus não deixa o seu povo sem resposta nunca. Deus não deixa o seu povo sem resposta nunca. Deus sempre tem uma resposta para nós, boa ou não, aceitando ou não,
do jeito que queremos ou não, mas Deus tem uma resposta correta para nós, na hora da nossa angústia, na hora da nossa necessidade. E Neemias orou a Deus, ele iniciou um período de oração e foi buscar a Deus. E quando ele ouve esse período, ele busca, o que me chama a atenção aqui em Neemias é que ele tinha prudência, ele tinha sabedoria, prudência e sabedoria. Às vezes, naquela situação, qual era a situação do povo? Miséria, desprezo, cidade destruída. O que fazer? Na sua mente, o Espírito Santo colocou um projeto. Ele disse: preciso, se ele pensando, se lá estivesse, se lá pudesse eu estar, eu faria assim: repararia os muros, reconstruía, fortaleceria para que os inimigos não adentrassem mais, imporia uma barra de salvação entre Jerusalém e os povos. Farei divisão entre o meu povo e o povo que os aflige. Farei uma separação entre o povo do Deus Todo-Poderoso e o povo que não serve a este Deus que nós servimos. A cidade é símbolo do nosso Deus, e eu vou fazer uma divisão. A cidade estará protegida. Ele pensou como fazer, ele planejou como fazer, e guardou o seu plano, e não saiu correndo contar para ninguém, mas contava para Deus, e o Espírito Santo lhe inspirava, e ele certamente apontava como ele poderia fazer aquela obra. Aí o que acontece? No capítulo 2, versículo 1: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, colocado vinho ali para o rei tomar, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste na sua presença, porque o copeiro não poderia estar triste. O copeiro tinha que estar sempre disposto, animado, para que fosse bem visto, bem recebido, bem aceito pelo rei. Isso implicava até risco de morrer, porque olha o que acontece. Aí ele diz, o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Aí ele temeu. Ele viu que a vida dele poderia estar em risco, naquele momento que o rei percebeu que ele estava triste. Aí o rei pergunta a ele: então temi muito, e disse ao rei, vi que é uma expressão corrente para aquela época, era comum essa expressão, vive o rei para sempre. Era uma expressão que saudava-se as majestades, as grandes autoridades. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumida as suas portas a fogo? Isso não quer dizer que os pais de Neemias, é possível sim que tivesse voltado com a primeira leva com Zorobabel, é possível sim que tenha voltado com lá, mas nesse fato, nesse momento aqui, do cativeiro até esse momento, já havia passado 160 anos. Certamente os pais de Neemias pudessem ter voltado com uma das levas que voltaram para Jerusalém. É possível. Os seus avós. Mas já é uma conjectura minha, é bem provável que os seus pais, talvez, que tivesse nascido em Babilônia, voltasse a Jerusalém, porque o próprio Neemias era nascido em Babilônia, ele não era lá, a descendência sim era judaica, mas nesses 160 anos aqui, basicamente de cativeiro, certamente ele nasceu no cativeiro, e ele faz essa referência trazendo a sua raiz histórica, ele não perdeu a sua raiz.
Muitas vezes a pessoa está longe da igreja nesse tempo de pandêmico, sem culto nas congregações, sem poder assentar numa aula, numa sala de escola bíblica dominical, num culto de ensino, num culto de louvor, num culto de adoração, juntamente com os irmãos, em razão dos decretos estatais. E há pessoas que param, que questionam, meu amigo, nós estamos unidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, estamos unidos pela palavra de Deus, estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus, estamos em unidade. Quando a trombeta soar, ou no templo ou na casa, nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém? Agora, aqui, quando Neemias ele expõe essa situação, ele já mostrou que o problema tinha a ver da sua tristeza, não era com o rei, não era com a corte, não era com o tratamento, não era com os serviçais, não era com circunstância, porque ele vivia muitíssimo bem. O copeiro era uma pessoa que vivia na nobreza, na riqueza. Tudo que havia de bom e de melhor naquele reino passava pelas mãos de Neemias. Ele não tinha falta nem necessidade de nada, muito pelo contrário, ele administrava, ia muito mais longe, além das coisas do rei, ainda comia da comida do rei e bebia da mesa do rei. Porém, ele não se acomodou com a sua prosperidade. O seu amor, o seu coração estava voltado para o seu povo, e agora ele então apresenta para o rei e disse, o rei pergunta para ele, que me pedes agora? Existem coisas na nossa vida que nós não estamos preparados para ela, muitas vezes para responder perguntas que vão definir o resto das nossas vidas, e não temos e perdemos a oportunidade de ter a resposta certa. Muitas vezes vem alguns fatos da Bíblia que Deus oportuniza o homem de fazer uma pergunta, de fazer um pedido, e às vezes a pessoa provoca uma decisão. Quando Moisés foi jogado ali nas margens do Nilo, Miriam ficou observando, e quando a filha de Faraó viu a criança, viu que era um menino formoso, ela correu e disse, queres que eu chame uma ama para cuidar do bebê para ti? Prudência, ligada, ela queria a proteção do seu irmão, ela disse vai, e ela foi e chamou a própria mãe de Moisés, Joquebede cuidou de Moisés. Existem outras situações que Deus ele nos oportuniza. Salomão, ele vai lá em Gibeão, promove aquele grande sacrifício, e chega à noite, Deus fala com ele, pede o que queres que eu te dê. Ele pediu sabedoria, ele soube pedir. O Senhor aparece a segunda vez e ele reforça o pedido. Antes de subir ao céu, Elias pergunta para Eliseu, o que queres? Ele disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Há pessoas que têm que saber o que pede. Esther, na hora do banquete ali diante de Assuero, ele disse, pergunte, peça o que você quer, até metade do reino se te dará. Ela pede a vida do povo e a sua própria vida. Existem pessoas que não sabem pedir, na hora da maior oportunidade da vida, a pessoa joga fora e não pede para Deus o que é para ser pedido. E acontece como aconteceu com aquela família herodiana, incestuosa, adulterina, que a menina ela dança diante do rei, e ele fala, pede o que você quer e até metade do reino se te dará. Em vez de pedir alguma coisa, ela pediu a cabeça do profeta. Tem pessoas que não sabem pedir, pede errado, para atender às próprias concupiscências, os seus próprios desejos.
para atender uma vingança pessoal, um sentimento pessoal. E na verdade não é isso. Muitas vezes quando nós pedimos a Deus, Deus ele quer que tenhamos nós a sabedoria do céu e a inteligência para saber pedir e pedir e pedir bem, para que aquela bênção ela não pare aqui, mas ela alcance a minha casa, a minha família, que ela alcance a igreja, que ela alcance o meu povo, que ela alcance o reino de Deus. Saibamos pedir quando tivermos a oportunidade. E ele pediu. E quando ele faz aqui esse pedido, ele expõe a situação, já no versículo 3. Como não estaria triste, mostra a situação. No versículo 4, o rei fala com ele, e ele fala assim: orei ao Deus dos céus, no versículo 4. Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Essa oração já era fruto, já tinha um bom depósito. Já tinha um bom depósito. Precisamos guardar o nosso bom depósito. Precisamos guardar o nosso bom depósito. Quando ainda jovem, no meio de uma batalha muito grande espiritual, o pastor Antônio Munhoz, de saudosa memória, ele chegou para mim no gabinete dele, e ele disse: quanto tempo você tem de crente? Estávamos passando perseguição terrível, uma luta difícil, e ele disse assim: guarda, meu filho, o bom depósito. Ele disse aqui em Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, ele disse: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Ele disse: guarda o bom depósito. E ele leu isso aqui para mim, aí eu disse: sim, pastor. Ele disse: mas o que é o bom depósito? Aí eu disse: quero aprender. Aí ele virou a página da Bíblia e veio para a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 14, e ele então leu para mim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E ele fala que o Espírito Santo na nossa vida, porque eu estava escandalizado, não era situação de pecado, nada, mas eu estava escandalizado com alguns acontecimentos escandalosos que estavam acontecendo na igreja. E eu disse a ele: pastor, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. E ele dizia: guarda o bom depósito, guarda o Espírito Santo. Então nós temos que ter, ore, jejue, leia a Bíblia. Eu falei: tudo isso eu tenho feito. Ele falou: continue e não pare, porque Deus, Ele vai mudar e vai te dar uma grande vitória. E ainda hoje eu desfruto daquela vitória, daquele ensinamento que o meu pastor me deu no gabinete dele naquele dia. Um verdadeiro estudo bíblico de como se encher do Espírito Santo, se revestir e como discernir as falsas das verdadeiras profecias. A falsa das verdadeiras profecias. Porque estava uma confusão de profecias. Uma confusão de profecias. Eu falei, qual é a profecia? Olha, essa aqui está errada, essa aqui não pode. Essa aqui eu sinto que Deus está, mas essa não. E agora, pastor, mas como pode? Aí ele foi me explicar essas circunstâncias. E aí, ligado com Deus, quem está com Deus, quem está com o Espírito Santo, recebe, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Assim, nós chegamos, quando Neemias, ele ora então a Deus, ele faz aquela oração rápida, e já responde, e a resposta que ele dá para o rei é o projeto que ele já tinha no coração, que o Espírito Santo já havia dado para ele no período da campanha, no período da oração, do jejum, do clamor, da humilhação. O Espírito Santo já havia passado para ele: olha, você faz assim,
Aí ele diz assim: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. E o rei, ele dá um detalhe aqui, que a rainha estava sentada junto com o rei à mesa. E ele, estando a rainha sentada junto a ele, ele disse a Neemias: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Isso vale dizer que ele fez o projeto, calculou o tempo, ele já passou tudo. Olha, eu vou demorar isso de tempo. E o rei assim o concedeu. E não parou aí. No versículo 7, ele fala assim, ele disse ao rei, já que a porta abriu, tem que ir até o fundo. Ele pergunta: deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim real do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aí está o segredo da vitória. E ele foi até os governadores. E os governadores então, vendo aquela carta, sabia que havia chegado em Jerusalém. Havia chegado em Jerusalém um enviado de Susã, um enviado do rei, que tinha uma grande missão a realizar entre eles naquele tempo tão dificultoso, tão necessário, tão angustiante, mas ele sabia que a vitória estava chegando para eles. A partir do versículo 7 do capítulo 2, nós vemos aqui a chegada de Neemias em Jerusalém, a Jerusalém. Então Neemias, ele quando chega na cidade, ele tem uma postura, do versículo 7 até o 11, vai mostrar a postura de um homem sábio. Neemias, ele foi um homem sábio, prudente, equilibrado. Sábio, prudente e equilibrado. Quando chegou, porque ele foi a Jerusalém, e pelo que nós entendemos aqui, o rei da Pérsia, Artaxerxes, mandou juntamente com ele uma escolta. Ele foi com uma escolta de soldados, diferente de Esdras. Esdras era escriba e era sacerdote, e ele disse que teve vergonha de pedir ao rei, reforço por causa dos salteadores do caminho, porque ele havia dito que havia um Deus que responde às orações dos céus. E ele orou, e Deus ouviu as orações e levou eles em paz até Jerusalém. Já Neemias, ele já não ocupava a função sacerdotal, não fazia parte dos sacerdotes, não fazia parte dos levitas. Ele era um administrador, ele era um alto oficial do rei da Pérsia, razão pela qual o rei da Pérsia mandou oficiais, mandou uma escolta que levou Neemias até Judá, até Jerusalém, em Judá. Agora, quando ele chega num determinado lugar, as pessoas que ali viram, começou o problema. Ele não saiu contando para todos a situação. Primeiro ele chegou, acomodou o pessoal, ficou 3 dias sem fazer nada. Descansou, recuperou da viagem, se inteirou de alguma coisa, mas não disse qual era o objetivo da missão. Não disse qual era. Ele guardou consigo. Aí ele começa e dá uma volta. Aqui no versículo 7, ele dá uma volta pela cidade, até o 11, então ele vai andando, ele passa ali uma olhada nos muros, observa a situação, ele vê o lado mais forte, o lado mais fraco,
Depois disso, que ele já viu com os olhos, ele então convoca os líderes, os nobres, os que tinham condições financeiras. Ele chama a liderança e agora ele propõe para a liderança para construir o muro. E como foi a construção do muro? Cada um construirá diante de si, de modo que em toda a extensão do muro havia um grupo de pessoas trabalhando. E todos abraçaram a ideia. Quando abraçou a ideia, a obra começou a crescer. Pronto, lá vem a resistência. Lá havia Sambalate, lá havia Tobias, lá havia Gesem, os opositores da obra de Deus. Em todo momento da história você vai encontrar opositores na tua vida. Em todo momento, em toda vez que você se levantar para fazer algo para Deus, você vai se deparar com aqueles que não querem que a obra prossiga. Você vai sempre encontrar a resiliência das pessoas para que você não dê o próximo passo. Mas em nome de Jesus, vá em frente, não pare. Vá em frente, não pare, porque Satanás não pode ficar parado diante da igreja de Deus. A igreja vai. O Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso que chegamos até aqui. Nada parou a igreja. Nada segurará a igreja aqui na terra. Nós seremos arrebatados. Glórias a Deus. Quando ele faz o levantamento dos muros, já aqui no tópico 3, ele usou uma tática. Ele pega olha só, ele dividiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta, simultaneamente, lado a lado. Ele dividiu praticamente em cada parte havia uma porta. Então 12 portas, 12 flancos, 12 frentes de obra sendo construída, e o muro começou a se levantar. É impressionante essa maneira como ele trabalhou. E aqui ele traz o nosso comentarista, o pastor Eurico Berges, ele traz a seguinte colocação: um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Todos os que quisessem trabalhar, era permitido por Neemias, assim também deve agir a igreja hoje. O pastor da igreja, na direção do Espírito Santo, ele orienta a membresia, ele orienta os crentes como deve agir, como deve conduzir a obra do Senhor. Porém, algo que precisa ficar bem claro aqui: a divisão entre os judeus e os demais povos, fisicamente em Jerusalém, era o muro. Era o muro. Para a igreja hoje, a salvação. O muro da salvação tem que estar erigido ao meu entorno, ao teu entorno. A mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Na sequência, nós vamos ter alguns obstáculos aqui, que eu não vou falar, que será tratado na lição do dia 28, do dia 23, e também na lição do dia 30. Então não vou falar aqui esse assunto, nós temos 2 pontos que será tratado em lições futuras. Então nós vamos para a conclusão aqui da nossa lição. O muro foi solenemente inaugurado. E também os muros trazem ensino simbólico e importante na nossa vida. Quando em 52 dias, apesar das oposições, nós estaremos tratando nas lições futuras, o muro foi edificado. Em 52 dias só, o muro foi edificado. Agora, após a edificação, Neemias divide, ele chama os sacerdotes, chama os levitas, chama
os sacerdotes, os levitas, que eram compostos de músicos que tocavam e que cantavam. Houve a purificação pessoal, a purificação do povo, e então os sacerdotes vieram para o trabalho. Aí eles entraram por uma das portas. Vamos ver, está registrado aqui no capítulo 12 de Neemias, capítulo 12, que diz assim, no versículo 30, fala aqui da declaração dos muros, com música, com saltério, como Davi havia orientado, e também os sacerdotes se purificavam, e ele fez subir sobre os muros os principais de Judá. Todo mundo teve que subir em 2 grupos. O primeiro grupo foi liderado por Esdras, para dar toda uma volta, uma procissão. E o segundo grupo, liderado por eles, em outras palavras, começaram e cada um numa direção, e deram a volta e chegaram de frente à casa de Deus, de frente ao templo, adentraram ao templo, fizeram sacrifício, fizeram ali um grande culto de louvor e de adoração a Deus. O povo se alegrou. Então, os 2 grupos se encontraram, aqui nós vamos ver, passando pelas 12 portas, e entraram, e foi um momento de festa, um momento de alegria. A obra estava concluída. Aleluia. A obra do Espírito Santo está concluída. Aleluia. O Espírito Santo está concluindo a sua obra, e o arrebatamento da igreja está às portas. E agora precisamos guardar para mim, para ti que me ouve nesta escola, nessa explanação da escola dominical. Isaías 60, versículo 18, fala dos muros da salvação, que é o nosso texto bíblico, textual. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação, destruição dos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação. Não haverá mais destruição espiritual na tua vida, não haverá mais devassa na tua vida espiritual, na tua comunhão com Deus, porque se você estiver abrigado atrás deste muro, protegido pelo muro da salvação, e ele passa dentro dos nossos corações. Aqui vemos que esta colocação, que o muro da salvação ela é uma linha permanente, é uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. A igreja não precisa copiar nada do mundo, a igreja não precisa imitar o mundo, a igreja não precisa sofrer ou ceder à influência do mundo. É ao contrário, é a igreja que influencia, é a igreja que muda, é a igreja que transforma. Nós somos agentes transformadores deste mundo de trevas. Nesta hora, a igreja precisa olhar para si e guardar-se da contaminação do mundo. Como disse Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. E neste mesmo capítulo 3 de Malaquias, versículo 18, está escrito: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus sempre fez, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz diferença entre quem serve a Ele e entre quem não o serve. Eis aí a explicação. Então, nosso Deus, Ele não faz acepção, mas Ele faz diferença. Ainda Mateus 6 e 24, ninguém pode servir a 2 senhores, servir a Deus e a Mamon, servir a Deus e o mundo. Isso mostra que nós vamos abrir mão de todos os nossos direitos. Não, nós não precisamos abrir mão de nada. Nós temos os nossos direitos. Porém,
o nosso coração precisa estar guardado pelo sangue de Jesus. O nosso coração tem que estar guardado pelo sangue de Jesus, porque vivemos numa sociedade podre. Isaías capítulo 24, versículo 5 está se cumprindo ipsis literi nesses dias que estamos passando. Porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores, transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Deus está enojado com essa terra. Os homens mudam o seu natural, trocam a sua postura de macho para fêmea, como se pudesse fazer com cirurgia o que não é verdadeiro. Quebram os estatutos, mudam a aliança eterna. O mundo está maduro para o juízo, e Deus olha com ira para essa terra. Por isso que estamos vivendo hoje, nesse tempo, um momento de ira do Deus Todo-Poderoso. Que Deus guarde o seu povo. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 14, ele diz que o mundo para ele está crucificado, e ele para o mundo. Para mim o mundo crucificado, e eu para o mundo, e eu para o mundo. O que para mim, lá em Filipenses 3 e 7 diz: o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E para fechar, João 7, palavras do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. Você é uma fonte de água viva. Você é uma fonte de você que brota a água viva, e essa água ela vai crescendo e forma-se um grande rio, que aqueles que a beberarem deste rio serão salvos através da tua vida, da tua história, do teu exemplo, do teu testemunho. Você é bênção de Deus para este mundo de trevas. Você é bênção de Deus para esse tempo de prova. Você é água viva para este mundo que vive o deserto da condenação e já sente o cheiro da morte e o cheiro do inferno. Você vem como água viva e cheiro de vida para que tenham vida. Que Deus te abençoe e até a próxima escola, se Deus quiser.